Por um acaso, você que está sentado aí ou que está escutando esse podcast, sabe o que é aquicultura? Ou melhor, será que tem diferença entre aquicultura e piscicultura? Enfim, vamos entender um pouco sobre esse universo da criação de peixe, da utilização da água de maneira mais racional e inteligente para produzir alimento, porque esse é o papel do nosso querido agronegócio. E, logicamente, a gente chama quem entende do assunto, né? Porque aqui nessa bancada a gente traz os melhores em suas respectivas áreas por todo o Brasil. E nosso convidado de hoje, ele é zootecnista, ele é diretor da Aquiplan Consultoria e também é presidente da Comissão de Aquicultura da FAEG. Então estamos falando de Paulo Roberto Silveira Filho. Seja bem-vindo, Paulão. Tudo bom, Pedro? Tudo bem? Tá jóia? Beleza? Bem, graças a Deus. E bom, você? Tudo bom, graças a Deus. Paulão que fez a gentileza aqui de vir conversar com a gente, porque o homem tava lá no Buriti Alegre, a terra do Marrone, cantor do Bruno Marrone, é a cidade próxima aqui. E vamos falar aí sobre aquicultura. E vamos abrir com essa pergunta. Tem diferença aquicultura e de piscicultura? Na verdade, Pedro, a piscicultura é um dos ramos da aquicultura. A aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos. Então, todos os organismos aquáticos cultiváveis estão dentro da aquicultura. A piscicultura é o maior ramo da aquicultura. Criação de peixes, né? Produção de peixes. Então ela está dentro desse guarda-chuva gigante que é a aquicultura. Entendi. Igual quando eu falo pecuária. Eu tenho pecuária gado de corte, de leite, suíno, ovino. Pecuária é tudo. E aí tem os ramos específicos. A piscicultura é o maior ramo da aquicultura hoje. Que legal. E além da piscicultura, o que nós temos aí de... Camarão, ostra, rã, algas. Uma infinidade aí. Água doce é menos do que água salgada, né? Claro. Desses ramos de variedades, desses ramos da aquicultura. Mas a gente tem isso aí, muita coisa aí. Pois é, porque assim, geralmente sempre que a gente vê zootecnista é da lida do boi. É nutricionista de boi, né? Parte de reprodução, genética. E aí você escolheu ir para essa área aí. Rapaz, desde o meu segundo ano de graduação, de 1999. Eu entrei na zootecnia, no segundo ano abriu vaga no estágio em piscicultura e aí de lá pra cá não saí mais. Na verdade, minha história com a piscicultura ela começa já tem um tempinho, que eu sou do signo de peixes. Então, tô trabalhando naquilo que eu nasci pra fazer essa mesmo. Essa foi boa. Sensacional. Ô Paulo, e cara, dá um panorama pra gente aí, parece que a gente teve um aumento aí na exportação de peixe aí no último ano. Tivemos. E a atividade tá crescendo, não tá? Tá estagnada? Olha, para falar bem a verdade para você, da pandemia para cá, que é um marco que a gente tem aí nessa história recente, né, mundial, a piscicultura ela aumentou 10 vezes mais nesse período de pandemia, desses últimos 4 anos, do que nos últimos 10 anos. Né? Parece que o pessoal em casa redescobriu a carne proveniente, né, da proteína do pescado, principalmente. Né? Então a gente teve um aumento de consumo, a gente teve um aumento, novos produtores entrando também, porque viram essa oportunidade de entrar, de fazer uma renda, né, com isso daí. Tradicionalmente o país ele é mais pecuária, né, frango, suíno, aquela coisa, mas a piscicultura vem galgando ali seu espacinho ali. A nível mundial é a proteína mais produzida no mundo, proteína aquática em geral, proteína aquática em geral, né? Aqui no Brasil a gente teve esse aumento tanto na produção, só vem aumentando produção, consumo e exportação, consequentemente, né? A gente tem um país continental com as melhores, vamos dizer assim, condições climáticas, né? Praticamente no país inteiro aí para poder desenvolver esse tipo de atividade. E água infinita. A água não acaba, água então nem se fala. Nós monopolizamos a água doce mundial, 12% da água doce do mundo está presente aqui no Brasil. E a gente depende disso basicamente para desenvolver a piscicultura, né? Mas aí tem que ter um dedinho do governo para atrapalhar, porque como é que é assim? Vamos supor, eu tenho um meu sítio lá, certo, aqui em Bonfinópolis. Certo. Aí eu cheguei lá e falei, cara, eu quero criar uns tilápia aqui. É muita burocracia, é chato. Qual que é o processo assim do start? O que eu recomendo bastante, era o que eu estava fazendo antes de chegar aqui lá em Buriti Alegre, é sempre procurar um profissional, né? Um profissional que possa te orientar da melhor forma possível para você desenvolver o seu empreendimento. Piscicultura ainda tem um equívoco de quem acha que fala assim, piscicultura é só abrir um buraco, jogar uns peixes lá e eles se criam sozinhos. O cara que faz isso, para mim, ele não precisa nem entrar na atividade. É o cara que deu errado já. Ele já deu errado antes de começar. Exatamente, ele já deu errado antes de começar. Porque você pode ser muito bom para produzir bovinos, suínos, equinos, aves, o que for. Mas na hora que você entra para a piscicultura, tem um pontinho
que difere de tudo. Esses animais que a gente falou antes são animais terrestres. O peixe é um animal aquático. É um ambiente que você não vai ver ele toda hora. Uhum. Você só vê ele 3 momentos. A hora que você está colocando ele lá dentro para ele poder fazer a engorda dele. A hora que ele sobe para se alimentar, né? Ou na hora que ele sobe para você fazer a despesca, tirar para poder vender. A hora que ele sobe morto. Entendeu? Morreu, subiu, tá lá boiando. Você só vê nesse momento. Então você não vê como é que está acontecendo lá. Então você tem que ter uma orientação. Não adianta entrar sem orientação, porque é 99,9% de certeza que você está fadado ao insucesso, a prejuízo, se você entrar de qualquer jeito. Então procura orientação profissional. A gente tem muitos profissionais que podem fazer esse tipo de atendimento. Tem órgãos do governo que podem atender isso daí. Tem universidades com professores que podem fazer uma primeira orientação, mas não faz sem buscar essa orientação inicial. Hoje a gente está vivendo no mundo da internet, podcast como esse daqui, buscar informação. Puxa vida, eu estou vendo um podcast ali, está falando de piscicultura. Deixa eu ver o que esse cara vai falar aí, para ver se é interessante ou não. E sempre tem uma coisinha que eu posso falar aqui, que a gente pode conversar, você pode perguntar, eu posso responder, que vai fazer a diferença para quem está querendo iniciar na atividade. Porque, repito, não é só abrir um buraco e jogar o peixe lá. Isso, o peixe faz naturalmente, entendeu? Inclusive a tilápia. Depois, se tiver tempo, eu até te conto a história da tilápia, como é que começou, como é que descobriram o potencial da tilápia. Tem tempo. Então, assim, se ele fosse criar sozinho, beleza, não é uma produção comercial. A partir do momento que você pensa em uma produção comercial, tem que ter alguns protocolos que precisam ser seguidos. Bom, passando essa primeira parte, vem a orientação do profissional. A gente vai fazer uma pesquisa de mercado, um estudo, né? Identificar qual que é a espécie que, de repente, atenderia aquele mercado local ou regional, onde o produtor está se encontrando. Por exemplo, você deu o exemplo de Bonfinópolis. A gente tem uma piscicultura muito grande lá em Bonfinópolis. Tem na curvinha ali, eu sei. Exatamente, né? Lá, a piscicultura Boa Cria lá, ó. E aí, antiga também. E antiga, um dos pioneiros da piscicultura aqui em Goiás, aqui, é o Wilton lá. Então, assim, um caboclo, gente fina, desenvolveu a atividade dele sempre ali naquele momento, mas ele nunca fez sem ter uma orientação. Cara, eu vou te falar, meu avô tinha um sítio lá, eu era criança, hoje eu tenho 35 anos, e eu passava lá e tinha um tanquezinho. Hoje ele deve ter uns 10 ou 12. Eu acho que é quase 30. Quase 30, aí ó. Quase 30 tanques lá. Ele deve ter os outros escondidos que eu não vejo, porque é lá do asfalto você vê. Fica mais longe do asfalto, exatamente. Então, desenvolveu lá, beleza. Fez essa parte, fez esse estudo, viu que espécies que, vamos dizer assim, melhor adaptariam, né? O mercado aceitaria de melhor forma, fez uma pesquisa de mercado, viu se tem a disponibilidade em quantidade e qualidade de água para desenvolver também aquilo dali, e insumos, em geral, ração, né? Ração, equipamentos que a gente pode estar atendendo aquela exigência ali, aquela produtividade. Beleza, o olhar do técnico, do profissional vai falar, olha, nessa sua área aqui, Pedro, você pode produzir 10 toneladas por mês, 50 toneladas por mês ou 1 milhão de toneladas por mês. Não sei. Vai ser o olhar do técnico ali naquele momento. E a partir daí a gente vai para um ponto que é muito discutido. Eu acho que desde a época que eu estou na faculdade, que eu sou um dos malucos do licenciamento ambiental, cara. Eu bato nessa tecla que todo produtor tem que ser regularizado. Se você dirigir sem carteira, você parar numa blitz, você vai tomar uma multa, você vai perder sua carteira, você vai perder seu carro, não sei. O produtor de peixe não é diferente, até porque ele utiliza um recurso natural que é a água, que é a menina dos olhos de ambientalista, de órgãos ambientais. Então a gente tem que ter um cuidado especial com aquilo dali. A partir do momento que você desenvolve uma atividade sem licenciamento ambiental, você está desenvolvendo uma atividade legal. Quem desenvolve atividade legal não é um cara legal. Assim, é, né? O cara que suja o nome da atividade. Exatamente. Então, assim, e a maioria deles é aquele que entra, fica lá 2, 3 anos, 2, 3 ciclos e sai falando mal da atividade. Ah, porque não dá certo, esse porque não presta, resolve, não presta, esse trem não presta, né? Então, assim, desenvolver atividade legal. Só que aí você falou assim, o que é os entraves, de repente, que tem? Regularização ambiental acaba sendo um entrave. Por quê? Porque por utilizar principalmente esse recurso natural que é a água, o piscicultor, às vezes, em alguns momentos, ele é comparado com uma pessoa que vai destruir aquele ambiente. Poxa vida, é incongruente. Como é que eu vou destruir um ambiente que eu preciso para desenvolver a minha atividade? O produtor de peixes é o primeiro a ser o fiscal daquela atividade. Concordo. Então ele precisa ser o fiscal daquela qualidade da água, daquele ambiente em geral, porque se ele prejudica aquilo dali, ele não vai ter longevidade no empreendimento. E aí acabou, vai ser um empreendimento vai ser uma banda de uma música só, né? Não vai para frente.
Enfim, a gente tem essa questão de regularização ambiental. Hoje, a gente deve ter uma média geral nacional de 15% a 20% de todos os empreendimentos de piscicultura no país somente são licenciados. De 15% a 20%. A gente tem um estudo do IBGE que fala que existem mais ou menos 250 mil propriedades rurais no país que desenvolvem a piscicultura. Considerando a piscicultura um tanque de 1.000 metros quadrados, 500 metros quadrados, alguma coisa que ele tenha lá, ele possa fazer uma renda extra. 250 mil, eu estou falando que menos de 20% delas são legalizadas. O próprio mercado consumidor, ele escuta uma notícia dessa e fala assim, será que é o peixe que eu estou comendo daqui vem de uma piscicultura legalizada? Porque a legalizada, ela tem como ser rastreada, tem como eu verificar tudo que está acontecendo lá dentro. De um local que não é legalizado, não tem essa regularização, eu nem sei o que aquele peixe está comendo para depois eu me alimentar daquele peixe. E aí corre risco, às vezes, de ter problemas quando a gente fornece esse tipo de alimentação para o mercado consumidor. Você já deve ter visto os vídeos na internet saindo aqueles vermes nos peixes assim, né? Tem muito. Não tem? Tem muito. Se eu abrir um WhatsApp aqui para você, eu ponho o áudio do cara mandando assim, tá com os vermes no olho, não sei o quê, ppp. E vai. Não só isso, né? A gente teve uns 2 anos atrás aquela doença da urina negra, né? Urina preta, que foi de um peixe que não sabia de onde que aquele peixe veio e causou aquela doença na pessoa, na pessoa, não lembro quem. E, enfim, é peixe que você não sabe de onde que veio. E nem o que comeu, né? Nem o que comeu. Naturalmente, aquele tipo de peixe, ele vem de pescaria ainda, né? E é um peixe que, pô, se vem de pescaria, aí que você não sabe mesmo de que rio, de que lugar. Caipira, né? Não tem como saber. Agora, um produtor que é legalizado, tá perante a lei, tudo certinho, ele mesmo, o próprio produto dele já agrega valor. Pô, a minha piscicultura... Para ele é quase um título. Olha, eu sou um dos únicos licenciados no estado ou no país aqui. Só aí já agregou um valor, né? Só aí já agrega valor na produção dele. Ô Paulo, e vamos lá. Eu tenho comigo que é o seguinte, o agro, de maneira geral, se eu pegar soja, milho, boi, enfim, quem produz é Deus. Nós somos um mero condutor ali que facilita as coisas para acontecerem. Então, eu acho que tudo que a gente se propõe a pegar e a produzir, tecnicamente, dentro dos protocolos, dos preceitos legais, vai acontecer naturalmente. Mas, diferente do boi e da soja, que eu ligo pro frigorífico e falo assim, eu tenho 1.000 boi, o frigorífico pode mandar descer. Daqui 30 dias o Pix tá na conta. A soja também, né? Você manda lá o caminhão de soja, passou 30 dias, ou enfim, depende do seu combinado, o dinheiro tá na mão. O peixe é do mesmo jeito? Como que é feita a escoação? Escoamento. Escoamento da produção. Escoamento da produção do peixe. Mais ou menos do mesmo jeito, só que no peixe a gente tem uns atores especiais entre o produtor e o frigorífico. Quando a venda é diretamente para o frigorífico, beleza, frigoríficos reconhecidos, renomados, é isso aí, 30 dias, Pix está na conta. Às vezes, até na hora que ele tira o peixe do tanque, pesou, tá pagando ali na hora. A gente tem situações dessas. Mas a gente tem situações também de cano, que eu acho que acontece em qualquer outra atividade, né? Daqui 30 dias o Pix está na conta. Tem 3 anos e o cara não pagou até hoje. Isso daí acontece. Mas a gente tem, o que eu estava falando para você, temos atores antes do frigorífico e depois do produtor, que a gente chama de atravessador. Sim. Né? O atravessador hoje, ele ajuda bastante o produtor de peixe, por quê? Às vezes você tem um tanque que você está fazendo 500 quilos, eu tenho outro tanque que estou fazendo 400 quilos. O frigorífico ele vai buscar no mínimo 5 toneladas de peixe. Se tiver só nós dois produzindo ali, não compensa para ele. Ele não vai buscar. Agora o atravessador busca. Entendeu? Ele vai lá, compra, ele compra em menor quantidade, ele compra 200 de você e 300 de mim. Depois ele volta, pega o restante seu e o restante meu. Paga às vezes a cada semana ou a cada venda, né? E aí esse cara, ele vai comprar o nosso peixe e vai vender para um outro rapaz, ou para um outro frigorífico, ou para alguma represa de propriedade que quer colocar uns peixes maiores para pescar, aquela coisa toda. Então esse cara, ele acaba sendo um cara que ajuda, mas dependendo da índole da pessoa também, ele pode atrapalhar, porque às vezes ele tá passando tal, o cara como fica todo negócio, tem os gambireiros e os corretos. A gente tem isso daí também. Entendi. E assim, é fácil? Assim, é acessível ou eu tenho que conhecer o fulano, que tem que indicar pro Beltrano, que eu tenho que achar o cara? Ou se eu dar uma googada aqui, achar um Instagram, eu já faço esse negócio? Você consegue achar frigorífico, tá? Frigorífico você consegue achar. Atravessador você não vai achar assim, não. Mas, novamente, né? Advento da pandemia aí, a gente tem o quê? Grupo de WhatsApp, a gente tem grupo de WhatsApp da cidade,
do supermercado, Facebook, Instagram, e você consegue apresentar o seu peixe de forma mais fácil do que antigamente, que você tinha que, de repente, ir para a feira. Eu não acho difícil ir para a feira e vender, já fiz isso muito também. Mas se eu colocar no grupo do WhatsApp 500 quilos de filé de tilápia para vender assim, assado, eu te garanto que você vai vender rápido. Se ele tiver qualidade, né? Se tiver passado por um serviço, no mínimo um serviço de inspeção municipal, ele vai vender rápido. Que é um SIM? Tem um SIM? É o SIM, exatamente. Tem o SIM, o CIA, o CIF e o CIF também, né? Enfim, segue a mesma regra essa questão de selo de inspeção. De proteína normal, né? Exatamente. Então, assim, é possível, só que a gente volta lá no começo da nossa conversa. Procura uma orientação. Porque se você perguntar para mim, eu praticamente vou te passar uma lista de quem vende alevino, de quem vende ração, de quem vende equipamento, de quem compra peixe. E aí você tendo essa... E vou te colocar no mínimo uns 5 grupos, né, de quem trabalha com isso. Onde tem que estar todo mundo ali conversando e vendendo e fazendo o seu jabá. Fazendo business. Pra acontecer. Negócio. Exatamente. Que massa. Paulão, e aí falando de custo de produção, né? Eu tava dando uma olhada aí pra gente até conversar, que tem um sistema de criação de tilápia adensada e tem um sistema extensivo. Extensivo. Sim, é extensivo. É extensivo. Extensivo. Tilápia a pasto, tilápia no confinamento. Então, eu queria que você explicasse pra gente a diferença desses dois modelos e custo, retorno. Bacana. Eu dei uma palestra em Rio Verde, naquela feira de negócios que tem lá em Rio Verde, lá, né? Tecnoshow. Tecnoshow, exatamente. Fugiu o nome aqui. Falando justamente de viabilidade dessa produção da tilápia em viveiro escavado. Por quê? Porque fala-se muito na tilápia no sistema intensivo. Tanques rede, tanques elevados, né? Ou um grande adensamento em tanques de alvenaria com renovação de água muito alta, que a gente chama de raceway. Tem aquele também membrana de... Tem, geomembrana também. Geomembrana, né? Uns redondão assim, não tem? Exatamente, tem esse daí também. Eu já vi muito. Tem também. esse daí. Esse daí ele é utilizado muito para fazer a recirculação da água. Esse ele diminui um pouco a intensidade da produção, porque como é recirculação, a gente tem que trabalhar com filtro, a gente tem que diminuir um pouco a densidade de estocagem dele. Se eu faço uma renovação de água muito rápido, tipo aquele tanque de 100 mil litros renovando a cada hora, eu coloco uma densidade muito maior de peixe lá dentro. Mas não dá problema de pH? Não dá. Não dá porque a água renova em 1 hora. Né? Se a sua água que vem, ela já vem de qualidade que está de acordo com os princípios da produção, você claro que tem limites de adensamento, né? Para a gente seguir. Mas quando você trabalha com o raceway, que é a renovação intensa de água, a gente consegue densidades lá em cima. Quando eu trabalho com recirculação de água, aí eu tenho que ter um filtro dimensionando, eu vou baixar isso daí, pelo menos umas 5 vezes eu baixo essa densidade lá dentro. Mas funciona do mesmo jeito. E você utiliza menos água. Até são projetos que tem uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma facilidade maior para ser liberado a regularização se você comprovar que você está usando menos água no seu sistema de produção. Então vamos lá. A gente tem o sistema extensivo, sim, que é o quê? É o comum, é aquele tanque lá que tem os peixes lá que quase que apareceram sozinhos lá. Naquele sistema, sozinho, de brincadeira, quase que o peixe criando-se sozinho, você tem ali... Sem ração ou com ração? Sem ração, só com adubação da água. O cara, às vezes ele pode jogar ração lá umas 2 vezes por semana. Aquilo ali, nada, aquilo ali pode te dar umas 5 toneladas por hectare por ano. Aquilo ali, 5 toneladas por hectare por ano. Beleza. Se eu dou uma melhoradinha naquele sistema, eu pulo ele para semi-intensivo, que é o quê? Eu vou controlar parâmetros de qualidade da água. Eu vou melhorar, vou colocar ração de forma mais controlada e de acordo com os estágios de desenvolvimento do peixe. Vou trabalhar, às vezes, com aeração artificial ali. Vou fazer um controle do que está entrando e do que está saindo de água. A gente já dobra para 10 toneladas por hectare ano. Investimento baixo, né? Na mesma área. Isso para tanque escavado. Quando a gente pula para tanque rede, que são gaiolas flutuantes, não sei se você já viu, era o serviço que eu estava fazendo antes de vir para cá. São gaiolas flutuantes, é um confinamento de peixe. A tilápia se adapta muito bem a esse tipo de produção. Lá, a gente está falando hoje de uma produtividade de 50 a 70 quilos de peixe por metro cúbico. Não sei quantos, não sei se tem 1 metro daqui até você, nessa mesa nossa aqui. 1 metro cúbico. Um assim. Um cubo.
um cubo de 1 metro por 1 por 1. Uhum. Eu tô falando de 50, 70 quilos de peixe dentro desse negócio aqui. É o que a gente muito. consegue fazer com tilápia em tanque e rede. Em quanto tempo? De 6 a 8 meses. De 6 a 8 meses. Exatamente. É muito rápido. É muito rápido. E o ROI? Cara, isso aí o que acontece? A gente tem em torno... hoje se o custo de produção ele tá girando na casa de 7,80 até 8,50, quem faz isso aí direitinho consegue ter esse tipo de resultado. O preço mais baixo que foi vendido de tilápia nesse ano agora foi R$ 9,80, R$10 a média. Então a gente tá O quilo? O quilo. A gente tá falando aí de 2,20 a 1,60 de lucro líquido. Por quilo? Por quilo, exatamente. Eu não considero ruim. Não, quer ver? Vamos fazer a conta aqui. 1,60 você falou? Mais ou menos, vamos dizer que o mais... Vamos pôr 1,50. Põe o 50. 1,50 em cima de 7,80? 7,50 também? R$8? É, R$8. Em R$8. 18%, pô. Você tá doido, aí. Em 6 meses, dividido 6 por meses. 6, Isso... 3% ao mês. Exatamente. É melhor que a Avestruz Master. E aí o que acontece? Estamos falando de... mas tinha que dar pelo menos 30. É possível dar 30. Eu estou te passando um ciclo de produção, um custo de produção médio. Se a pessoa dedica naquilo dali, se ela entrega, se ela faz o que tem que fazer, esse custo vai baixar para 7,50. Em algumas épocas do ano, esse preço vai estar em R$12. Oferta e demanda. Uhum. O preço vai variar. Ele não é estático. Mas gado né? de corte não dá isso por mês. Difícil. E o trampo é muito maior. E né? às vezes a gente vai ter um monte de comentário nesse vídeo aqui. Eu nunca consegui isso. De repente, ele nunca fez o que precisava fazer para conseguir isso. Nossa, aí você matou. De repente, isso. É isso. tá? Porque, assim, eu trabalho muito com segmento de horta, né? Especializei na horta. E aí eu faço os vídeos e eu falo assim, cara, dá pra você ganhar R$1.000 de lucro a cada 100 metros quadrados de horta. Larga de mentir, rapaz. E não sei o que, não sei o que. Aí você vai conversar com o cara. Nunca fez uma adubação de base bem feita, escolheu a variedade errada, não usa mulch, não usa irrigação direito. Não usa... Meu amigo, você não vai ter não esse resultado. Pessoal que entra em contato com a gente pelas redes sociais, Instagram, YouTube, tudo assim, como é que é a viabilidade da produção? E eu gosto muito dessa palestra que eu dei lá em Rio Verde, eu já mando o link da palestra para eles. Bicho, assiste essa palestra, depois você conversa comigo. Porque eu mostro, cara, que é nos mesmos 1.000 metros quadrados, a gente pode ter um faturamento anual, vamos dizer assim, de 18 mil, de repente pula para 23, de repente pode chegar em 40 mil. Nos mesmos 1.000 metros quadrados. Peraí, ué. Eu tô trabalhando num lugar que de repente estava até esquecido. Ou então que às vezes você leva sua sogra, seu sogro, seu cunhado para ficar pescando e dando asinha em você lá. E pedindo para você assar esse peixe e fritar esse peixe lá para você todo final de semana. Corta seu cunhado para lá, ou então contrata ele para trabalhar para você. O peixe vai pagar o salário dele e você ainda vai ter dinheiro para poder tocar mais alguma coisa lá no seu sítio. E ainda fazer a resenha. E fazer a resenha ainda. Boa. E a mão de obra para descarnar esse peixe aí é complicado? Mão de obra, eu vou te falar. Eu talvez também é outro ponto que se assemelha às outras atividades. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra hoje, porque se o cara fica em casa fazendo filho, ele recebe um monte de bolsa para poder né? Bem-vindo ao Brasil. Tocar isso daí, né? E aí é difícil você conseguir uma mão de obra constante, que fica direto ali, aquela coisa toda trabalhando. Mas quando você consegue e treina essa mão de obra da maneira correta, cara, o próprio cara, ele já vai querer fazer cada vez melhor, porque ele vê que o trabalho dele está rendendo aquilo dali. Para poder fazer despesca, para poder fazer o processamento do peixe. Vamos ver, tirar o filé do peixe, né? Uhum. Os primeiros filés, cara, treine até você se tornar o melhor filetador que existe. Não tem jeito. Então, assim, se for comparar o meu nível de tirar filé hoje com quem trabalha dentro de um frigorífico, eu vou perder de lavada. Mas o meu nível de tirar filé hoje com quem está começando... E ainda é manual. É manual. A gente tem, sim, empresas que trabalham já com filetamento automático. Você coloca o peixe num corredorzinho e aí vem 2 lâminas, 2 facas, passa assim, já arranca as 2 bandas de filé. Isso aí vai fazendo em sequência e já vai separando. Caiu o filé aqui, ele já está tirando o couro, a pele, e aí já vai separando. Necessariamente, no final, a gente chama de toalete. Você vai ter que pegar aquele filé, vai cortar as beiradinhas, tirar ali um pouquinho dos espinhos que sobram ali, das espinhas intramusculares que sobram aqui assim, no comecinho dele, que são só 7. Mas fez o corte em V, acabou, o filé está pronto. Então é muito rápido, é uma coisa muito, muito intensa
também dentro da indústria de processamento. Isso nós estamos falando de tilápia do Nilo. Estamos falando da tilápia do Nilo, né? A gente está falando aqui... É só para esclarecer, né? Porque a gente está falando aqui, galera... falando aqui de piscicultura, de lambari. O que eles estão falando? Tem máquina que faz o evisceramento do lambari, cara. Você vai colocando os lambari, já tem a maquininha que está cortando a barriga. Você tá brincando? Tem. Peixinho daquele tamanho? Aquele tamanho, já tem máquina que faz evisceramento daquele. E eu ouvi falar, você até me corrija se eu estiver errado, eu ouvi falar que é um negócio que dá muito dinheiro também, lambari. Rapaz, lambari... Quem domina a arte de desenvolver, de produzir o lambari, o ciclo de produção do lambari é 3 meses. Então, assim, você pegou o peixe aqui, daqui 3 meses você já tá vendendo e tá ganhando dinheiro com ele. E caríssimo o quilo, né? Caro sim, cara. E o adensamento deve ser violento dele também. Violentíssimo, rapaz. Você coloca muito mais do que a tilápia, você coloca por metro cúbico. E vale mais. Vale mais também, né? Você tá usando aquele local, ele tá agregando muito mais valor pra você. Que tem coisa mais afrodisíaca que você mandar uma porçãozinha de lambari com uma dosinha de cachaça, que é isso, uma cervejinha. Ai, a hora que você fala que vai comer isso, a patroa já tá olhando daquele jeito assim, rapaz, hoje vai ser chique. E a tilápia, o Paulo, a gente aproveita tudo dela, né? O couro. Tudo, aproveita tudo. Tilápia, até as escamas. Até as escamas? Não sei se você já entrou em algum banheiro chique da vida, às vezes na sua casa é chique desse tanto. As escamas fazem um sachê perfumado. Eles montam... enche de escama aqui, coloca uma velinha, coloca perfume aqui dentro. Escama é só pra dar um chama. Só pra fazer aquela coisinha assim. Porque o bonito gasta tudo em volta daquilo ali. Escama tá sendo jogada fora. Mas você coloca escama de peixe, a pessoa... escama de peixe. A escama do pirarucu, por exemplo, né? Que é um outro peixe maravilhoso da bacia amazônica nossa aqui. Ela vira lixa de unha. Eu já presenteei a embaixadora de um país africano, lá em Brasília, com uma escama desse tamanho também, né? Um peixão grandão. Ela olhou assim, mas o que é isso aqui, né? O tradutor fala pra ela que isso é lixa de unha. Rapaz, ela pegou, passou, não acredito, né? Ficou toda espantada, muito bacana. Você falou de pirarucu, eu lembrei, cara, uma vez eu fui numa cidade, chama Boca do Acre. Lá em Simão, lá na divisa do Acre com o Amazonas. Você tá andando, hein? Já andei muito. E aí essa cidade chama Boca do Acre, porque ela é na boca do rio Acre. E aí é uma cidade, cara, que é o seguinte, as casas são todas suspensas, porque no período das águas, essa água sobe, ela entra na cidade, e aí quando abaixa, né, enfim. E aí, cara, lá todo dia, 5 horas da tarde, subia os pescadores com os pirarucu nas costas, andando e vendendo a R$10 o quilo do pirarucu. Aí, R$10 o quilo. Aí que entra um dos grandes desafios da produção de pirarucu no Brasil, que é o pirarucu de manejo versus o pirarucu de produção, de cativeiro. Por quê? Porque o pirarucu de cativeiro, você coloca um peixe hoje de 30 centímetros para ele engordar, você vai tirar depois de 12, 13, até 15 meses. Ele vai sair aí com seus quase 15 quilos, mais ou menos em média, né? Só que ele é um peixe carnívoro, você tem que trabalhar com ração de carnívoro esse tempo inteirinho. Proteína, né? Proteína. E você ainda tem que trabalhar com peixe forrageiro, ele não come só ração. Se ele estiver trabalhando com ele em tanque escavado, ele não vai comer só ração. Então você ainda tem que dar um jeito de colocar peixe para ele comer. Só que demora, é um processo que demora quase um ano, às vezes até mais. E aí ele sai com um custo de produção muito maior do que o cara que pega uma caneca dessa de gasolina. Aliás, esse cara que estava pescando, ele nem gastou com a moto para ir lá no rio, não. Ele mora lá. Ele mora lá. O que ele vai fazer? Vai pegar o arpão dele lá, vai mergulhar lá. Exatamente. O peixe subiu para defender a ninhada, que normalmente a fêmea que faz esse movimento inicial para defender a ninhada nela, ele vai arpoar. Esse peixe, ele gasta... De repente, esse peixe vai dar para ele o rendimento de 6 a 1 ano. 6 meses a 1 ano que ele precisava para poder sustentar a família dele lá. Não tem condição da gente comparar o preço, né? Essa questão do custo de produção, entre aspas, do pirarucu de manejo, que é isso que é o pescado, com o pirarucu de produção. Então, esse é um desafio. A gente trabalha de forma a mostrar que essa população que depende da pesca do pirarucu, ela precisa disso daí também. Então, ela tem que ter esse trabalho. Mas o pirarucu de produção, ele tem que ser uma carne que tem que ser colocada num patamar superior. Ele não tem que ser no mesmo patamar das outras espécies, não. Até porque é um peixe que o mercado, como o europeu, admira demais e adora. Nossa esse peixe. Senhora, é bom demais. É sensacional. Essa grossura assim, ó, a postona do bicho. Exatamente. É só E o tambaqui? Tambaqui é o segundo peixe mais produzido no Brasil. Primeiro é a tilápia, depois vem o tambaqui. Na verdade, a gente fala tambaqui como referência. São os peixes redondos em geral, mas desses peixes redondos em geral, que é o tambaqui, o pacu, o tambacu já é o cruzamento, já é um peixe híbrido, né? Então, assim, esses peixes redondos em geral, que estão em segundo lugar na produção. Né? Então, é um peixe extremamente avaliado, bem avaliado,
Lá na região norte, eu já tive lá na região norte também. Eu fiquei impressionado quando eu estive em Santarém. E 5 horas da manhã, você chega no mercado lá, no mercado da cidade lá, é 5, 6, 7 caminhão com peixe redondo para vender. E vende em 2 horas. E é só peixe de 4, 5 quilos. Aqui para nós, aqui no Centro-Oeste, esse peixe redondo, se a gente levar ele até 2 quilos, é muito. É muito. A população daqui é mais acostumada a comer um peixe de 2 quilos. De lá, se você chegar com um peixe de 2 quilos, ele fala assim, não, isso é filhote. Como não? Deixa isso aí pra lá. Isso aqui é pros meninos brincar ali, né? Tomar café da manhã ali. Exatamente, é isso aí. Mas é um peixe espetacular também, tem um rendimento muito bacana. Na produção de viveiro escavado, ele vai muito bem, ele aceita adensamento, ele tem uma resposta muito rápida e, cara, é um peixe espetacular para poder trabalhar. Na verdade, a gente fala muito, a gente escuta muito mais falar da tilápia, por quê? Porque é o peixe que lidera. Há vários anos lidera a produção nacional. Mas as outras espécies estão se desenvolvendo muito bem, os peixes redondos em geral. A gente tem variedades de peixes de couro, como o pintado, ou pintado real, ou jundiara, vamos dizer assim, que é o cruzamento, que tem respostas espetaculares. Quem não adora, quem gosta de peixe, né? Quem não adora comer uma muqueca de pintado? Opa! Cara, não tem nem espinho no meio daquele negócio. Eu ia te perguntar dos peixes de couro, né? Peixe de couro tem demais. E no Brasil agora tem um outro peixe que não é brasileiro, né? Que vem ganhando espaço dentro da categoria outras espécies. Que são a categoria outras espécies? São as trutas ali do Rio Grande do Sul, são um pouquinho de carpa, né, que a gente tem aqui. Carpa, exatamente. E o panga, não sei se você já ouviu falar no panga, rapaz. É um peixinho vietnamita. Pangaré? Cara, ele não é pangaré, hein? Pensa num peixe que Panga? Pensa num peixe que desenvolve absurdamente. Deixa eu ver a foto dele aqui. Aqui no estado de Goiás, teve produtores que apelidaram ele de Sharkfish. Peixe tubarão, você vai ver aí. Peixe panga. Peixe panga, dá uma olhada aí pra você ver. Carne bem branca, né? Então, lembra assim, do tubarão mesmo. E aí ele vem crescendo. Água doce? De água doce, exatamente. Ele vem crescendo aqui no país. Hoje o que segura mais o desenvolvimento do panga no país hoje é o quê? São poucos produtores que dominam a arte de produzir o panga, né? Não tem tanto conhecimento. E hoje somente 5 estados no Brasil autorizam a produção legal do panga. Tem em muito mais estados, mas é tudo ilegal. Então é difícil de escoar, né? Tem fiscalização em cima. Mas já tem aí uns 20 anos aí que esse peixe está crescendo. E o governo tem estrutura para fiscalizar essa galera que tá ilegal aí, Paulo? Ou acaba que passa muito batido? Passa batido, acaba passando batido. Na região do Araguaia, por exemplo, esse peixe passa como aquele azulão lá do Rio Araguaia. Então, se parar uma fiscalização, hoje não tem um treinamento específico para o cara olhar e falar assim, isso aqui é azulão pescado. Não, bicho, isso aqui é panga que saiu aqui do produtor ali, assim. Entendi. Não tem. Assim, a estrutura ainda é escassa, ou vamos dizer assim, é deficiente, né? Por inúmeros fatores, para poder fazer essa fiscalização toda, né? Hoje a fiscalização está maior em épocas de piracema, né? Que é aquele período onde não pode fazer a pescaria, né? Que os peixes estão subindo para reproduzir, ou épocas de pescaria mesmo, aqui em julho, por exemplo, na época do Araguaia, tem muita fiscalização. Durante o resto do ano, tem fiscalização, mas é menos, tá? E aí a gente conta mais com, talvez nas emissões de nota fiscal, de guia de trânsito animal, para fazer essa vistoria. Ou através de algumas denúncias que acontecem. Tá transportando peixe, ou então tombou um caminhão de peixe ali, deu problema, enfim. Tem muito disso. A gente sabe que tem muito disso, a parte obscura dessa produção mesmo. Não só na piscicultura, né? Como geral. Como geral. Então eu posso falar que a tilápia é o Nelore da piscicultura? Cara, a gente que é da piscicultura, a gente ia rolar no chão com você aqui na porrada aqui quando você quer comparar o peixe com o Nelore, entendeu? Mas é brincadeira, é modo de falar, porque a gente quer que seja, na verdade, entendido que daqui a alguns anos, e a tendência é essa, que o frango é a tilápia da terra. Opa! Essa é a verdade. Aí eu gostei, porque um pouquinho mais fitness, né? Menos gordura, né? Não, mas comparação com o Nelore eu já ouvi várias. Eu já ouvi o tambaqui como comparação mesmo, que é um bichão mais bruto, mais resistente, mais rústico, que aguenta manejo, entendeu? Seria, se fosse para fazer uma comparação, assim, se a gente colocar assim, os pesos pesados ali. Não, é porque assim, lutar, eu não entendo nada, bolhufas, né? Tô aprendendo. E aqui assim, e a gente
tem muito pouca gente pra falar desse assunto, cara. Sim. Aqui, assim, de pecuária de gado de corte, de leite, de vários outros assuntos, assim, mais Todo dia você pode comoditizados. pegar um diferente. Todo dia tem diferente. É. Agora, de piscicultura, cara... É. E é um mercado que, assim, ainda tem muita demanda de profissional, né? Tem, cara. Se tem alguém que tá assistindo aqui e ouvindo, que é zootecnista, Cara, agrônomos... zootecnista, agrônomo, veterinário, biólogo, engenheiro de pesca, engenheiro de aquicultura. Todo mundo pode trabalhar dentro da aquicultura, dentro da E piscicultura. tá bombando de oportunidade o mercado aí. Tem demais, tem oportunidade demais. Demais. Eu tava atendendo um cliente ontem em Turvânia e quando eu cheguei lá, que eu faço a regularização ambiental dessa unidade, quando eu cheguei lá, a pessoa olhou na minha assim, eu falei assim, eu tô procurando a fulana aqui. Eu te conheço. Você me conhece de onde? Porque na época da pandemia eu fiz muito programa como esse daqui. De live, de fish class, um monte de coisa, né? E ela já seguia. São Paulo daqui, eu te conheço, participei de seus cursos, participei de seus negócios, tudo. Que massa. Eu falei, olha que massa. Aí depois eu até entrei no Instagram pra ver, já tinha até conversado com ela e não sabia, né? E aí o que acontece? Ela saiu do Pará, foi pra Brejinho de Nazaré, no Tocantins, e hoje tá ali no centro-oeste aqui do estado de Goiás. Está em Turvânia, atendendo uma das maiores empresas de piscicultura do país. Olha aí. Pois Exatamente. é. Tá vendo? Então, você tá aí chorando aí, querendo mexer com boi, com soja. Moço, vai mexer com peixe. Muito melhor. Tem oportunidade. Não, eu falo porque assim, eu mexo com horta, né? Então, você eu formei agronomia. Sim. Aí você pega o cara, forma agronomia e quer ir trabalhar com vender semente de soja, vender defensivo. Mas, moço, tem oportunidade em fruticultura, em piscicultura, em tudo quanto é trem aí tem. Quando eu formei, foi eu e mais 2 que saímos para trabalhar com piscicultura. De nós 2, assim, de nós 3, eu acho que só eu tô. Depois de mim, é tipo assim, sai um, sai 2. Sai um, sai 2 por ano. De 100, né? É, exatamente. Uma turma de 100, 100 sai um, sai 2 para mexer nessa parte da piscicultura. Pois é, cara, que massa, né? Muito interessante. E aí você tava falando da história da tilápia do Nilo, né? A história que eu sei lá é que o pessoal, não sei se é essa mesma história que você sabe. Lá no Egito, né? O pessoal, as margens do rio Nilo eram as terras férteis, porque o rio subia e não dava, aí eles enterravam os peixes meio que adubavam lá naturalmente a terra, e aí a terra ficava fértil para plantar. E aí foi desenvolvendo. Essa é da agricultura, né? Porque essa é mais a minha praia. Mas qual que é a história que você sabe? A lenda da tilápia. Vamos começar. A lenda da tilápia. Rufem os tambores aqui para a lenda da tilápia agora. Devia ter o deus tilápia ou não lá. Devia ter. Certeza que se você procurar naquelas imagens pintadas lá nas pirâmides, vai ter um com cara de tilápia. Cabeça de peixe lá. Tem certeza que vai ter o cabeça de peixe lá. Quando inundava, quando o Rio Nilo saía da caixa dele e inundava, e aí ele voltava para o seu curso natural, ficavam algumas poças de água em volta lá. E nessas poças de água ficavam tilápias lá. E aí o pessoal passava, olhava e via aquele negócio lá, pegava 1, 2, 3, passava e ia embora. Um mês depois eles voltavam, já tinha secado mais as poças grandes. Poças que eu falo assim, lagos, né? Vamos considerar lagos. Pequenos lagos, pequenos lagos. 500 metros, 1000 metros. Exatamente. Passava, o lago tinha reduzido de tamanho, mas tinha dobrado a quantidade de peixe lá dentro. Aí o cara já olhava e falou assim, mas essa daqui foi a que eu passei aqui, tem um mês e pouco, já aumentou essa quantidade de peixe, que loucura que é essa aqui. Passava mais um tempo lá, o lago já tinha diminuído de novo, chegava lá, peixe fervendo ali na água, ali, aquele negócio todo. Tá errado isso aqui, tem que estudar um negócio desse aqui, o que tá de errado? Tem alguém jogando peixe aqui. E aí, essa é a lenda, que aí os estudiosos chegaram lá para poder desenvolver esse trabalho. Por que tá acontecendo isso? Se for ver que a tilápia, ela é um peixe extremamente adaptado às piores condições possíveis de desenvolvimento. Ela é resistente a baixo nível de oxigênio, baixo teor de alimentação, ela sobrevive praticamente lambendo lama, né? Aquele lodo que fica ali na água, e um adensamento muito grande. De repente, se a gente colocar nessa sala aqui 500 homens, a gente vai se bater aqui e vai querer sair daqui correndo, né? Mas se você colocar 2.000 tilápias aqui, elas vão estar rindo e vai estar reproduzindo ainda. Porque ela é um peixe que ainda tem essa característica especial de desenvolver em água parada. Ela não precisa de subir o rio para poder desenvolver, para poder reproduzir, como o tambaqui precisa, como o pintado precisa, como a piraíba precisa. De repente, em alguns outros peixes precisam, a tilápia não precisa. Se você deixar um macho e uma fêmea aqui em época de reprodução, daqui a um tempo vai ter peixinho aqui dentro. Olha só. E como é que é a relação? Quantos machos para uma fêmea? No laboratório, costuma colocar aí 2 fêmeas para cada macho. Tem laboratório que coloca 2 machos para cada fêmea. Vai variar um pouquinho. Isso daí depende um pouco do protocolo que está sendo utilizado. Às vezes até 3:1 pode ser utilizado também. E aí, a questão toda, a grande descoberta
que foi feita aí mais de 25 anos atrás, é o quê? Quando a tilápia ela reproduz, como é que é o processo da reprodução? Ela vai fazer o ninho, o macho faz o ninho, a fêmea vai soltar os óvulos Esse lá ninho dentro. que é um buraquinho que ela faz É no um fundo? buraco no fundo do lago, do rio, alguma coisa. Faz o ninho, um buraquinho. A fêmea vem e solta os óvulos lá. O macho vai soltar o esperma por cima, fecundação externa. Fecundou, a fêmea pega esses ovos todos na boca. A proteção parental é essa, deixar isso aí na boca fechado lá. Ela vai ficar aí 1 mês, 2 meses, só respirando e protegendo até acontecer a eclosão dos ovos. Aí ela se alimenta como? Ela não se alimenta. 1 mês? Exatamente, ela não se alimenta. Aí saiu, eclodiu, aquela coisa toda. Os peixes ainda vão ficar muito próximos deles ali. Depois eles já saem, cada um caça seu rumo. Depois que ela volta a se alimentar. E aí você matou a charada. Por quê? Se ela não está se alimentando, ela não está produzindo gametas novos para poder reproduzir. No laboratório, o que faz? Quando identifica que houve a reprodução, pega a fêmea, abre a boca dela e tira todos os ovos, todos os ovinhos lá de dentro, leva para uma incubadora para acontecer o mesmo processo lá dentro para ele eclodir, e essa fêmea já está comendo de novo. Daqui menos de 30 dias essa fêmea já está prontinha para reproduzir novamente. Caramba! Exatamente. Aí exponencializou. Aí virou. E aí foi onde que colocaram um apelido ingrato na tilápia, que talvez você já tenha ouvido falar, a tilápia é praga. Por quê? Porque ela aguenta, se você soltar a tilápia na sua represa, que você tem lá no seu tanquinho, ela vai se reproduzir lá dentro, se tiver macho e fêmea, ela vai começar uma reprodução se não tiver nenhum indivíduo ali para poder se alimentar dela, fazer predar a tilápia lá dentro, ela vai se reproduzir lá dentro, né? Bastante tomar o espaço das outras espécies. Se não tiver predador. Porque a partir do momento que tem uma traíra, tem um tucunaré, ou tem um dourado lá, ou tem um pirarucu lá, às vezes nem sobra tilápia lá. Porque eles fazem controle da população. Porque a natureza é perfeita. É o homem que estraga. A natureza é perfeita. Se eu tenho um predador lá para poder manter isso daí controlado, vai acontecer e vai dar certo. Tanto que, no processo de regularização ambiental de tanques escavados, a gente necessariamente tem que ter uma estrutura abaixo de todos os tanques para captar todos os efluentes desses tanques. E lá, por exemplo, se eu tenho 10 mil metros quadrados de área de produção, eu preciso ter pelo menos um tanque de 1.000 metros quadrados, 10% da área, que a gente chama de tanque de decantação. Por quê? Porque ali, tudo que sair dos tanques de produção vai decantar lá para essa água sobrenadante sair limpa conforme ela entrou na piscicultura. Ela sai de volta para a natureza. Mas ali eu tenho predador. Porque se em algum momento escapar algum peixinho de algum desses tanques e cair para esse peixinho não ir para a natureza, eu tenho um predador lá, um tucunaré, uma traíra, alguma coisa, para poder comer esses peixes. Isso, para não desequilibrar o ambiente. Exatamente, é para não desequilibrar o ambiente. Caramba, é verdade mesmo. Você falando agora, a família da minha esposa tem um sítio ali em Palmeiras, de Goiás. E aí construíram um tanque escavado lá grande, lá, acho que quase 1 hectare de tanque. Não, 2 hectares de tanque. E aí, joga aí 5 mil tilápia. Jogou há, 10 anos atrás. E abandonou. Rapaz, agora é sem encostar uma isca lá. Até pega tilápia. É bem assim. E não tinha nada lá, assim, de... Lá tem esse tanquinho também. Acho que foi feito bem com um projetinho e tal. É. E aí, como não tinha nada lá nesse tanque, tilápia lá dominou. Passando uma rede lá, vai tirar umas toneladas lá, certeza. Você tem que ir passando para poder ir tirando as maiores vezes assim, e de repente soltar um pouco de predador. E chega a algum ponto que essa vira uma superpopulação e também ela já se autocontrola ou estabiliza? Ela acaba sendo, no momento, se ela não estiver sendo alimentada com ração, se ela estiver passando por um déficit de nutrição, se passar na frente dela, ela pode comer um indivíduo da mesma espécie. É mesmo, canibal? Se passar na frente dela, ela pode comer. Natural da natureza. Uhum. Se ela tá com fome, tá passando um ali, cabe na boca dela, ela pode comer. Mas não é a preferência dela. Apesar de ser uma onívora, né, que come de tudo, ela tem a preferência por outros tipos de alimento e não o alimento de proteína que é o mesmo animal. Entendi. E que são as doenças mais comuns que acontecem aí? São verminoses? verminoses? Fungo é o mais tradicional na época fria. Então, assim, fez manejo com peixe na época fria, se você não deu vamos dizer assim... Um antifúngico? Um antifúngico. A gente fala quando vai para academia antes de treinar, um pré-treino, né? Se você não der um pré-antifúngico ali para ela ali... Assim, antes de manejar. Um pré-manejo, que é o quê? Sal comum, sal puro, NaCl. Por quê? Porque o sal ele vai produzir um muco no corpo do peixe que impede a entrada desses patógenos.
E até se tiver algum machucadinho, alguma coisa, ele cicatriza. Então você trata com sal, você trata com... Você joga na água o sal? Joga na água, só joga na água. Então assim, para fazer o manejo, se você for fazer o manejo para pesar, para medir esse peixe, aí você vai dar um mergulho nele numa água com sal, para depois você soltar ele também. Então assim, na época do frio, o fungo é comum. O mais comum de todos é um que parece um algodãozinho nos olhos e nas barbatanas, nas nadadeiras delas, né? Dos peixes em geral. Então a gente tem fungo, mas a gente tem vermes também bastante. A gente tem pequenos parasitas que ficam nas guelras, ali nas brânquias. A gente tem bactérias e a gente tem fungos. Claro, toda produção intensiva, o desafio é muito maior quando você está trabalhando de uma forma, vamos dizer assim, onde tem muito peixe adensado. Você tem que trabalhar naquele limite do bem-estar do animal, né? Uhum. Com ambiente, com genética, né? E com alimentação. Isso daí casado, ele dá o bem-estar animal e você consegue evitar isso. Mas hoje tem, para a tilápia especificamente, manejos preventivos, que são as vacinas. Hoje tem como você vacinar peixe para a produção. Não sei se você já tinha ouvido falar. Era a minha próxima pergunta. Então... Eu já vi o vídeo transmissão de pensamento. dos caras pegando lá e vacinando uma por uma, com a pistolinha. Exatamente. Você pega aquilo lá, vai fazer a vacinação de uma por uma ali. Para poder ter mais segurança. Porque hoje a gente já tem, praticamente no Brasil inteiro, há uns 10 anos atrás já era alertada essa barreira sanitária para o desenvolvimento da piscicultura. Aconteceu o que ia acontecer. Não teve tanta fiscalização, teve muita produção sem orientação, sem regularização. Então, acabou que se disseminou esses patógenos no Brasil inteiro. Então, a gente tem praticamente em todos os ambientes, principalmente bactéria e fungo. Bactéria e fungo tem bastante. Existem alguns ambientes que eu chamo de virgens, por exemplo. De repente, você tem lá no seu sítio uma represa de 10 hectares, que nunca nem teve peixe lá, você nunca nem teve sinal de peixe e você quer começar a produção de peixe lá, de tanque-rede, por exemplo, de gaiolas. Aí eu vou te perguntar, tem peixe? Não, tem nada de peixe aqui, isso aqui não tem. Se tiver peixe que veio da natureza para cá. Então, beleza. Para esse tipo de ambiente em específico, eu não recomendo vacinar, porque ele está um ambiente livre. Se de repente você ter certeza que você está comprando os alevinos de um produtor que garante que ele é isento de patógenos, não tem perigo nenhum, você vai produzir lá, até algum dia você comprar, só vai chegar a doença lá se chegar um peixe com doença lá. Senão nunca vai chegar a doença desse, você nunca vai precisar vacinar. Só que hoje, a produção de tilápia, voltamos à tilápia, a produção de tilápia hoje, ela é mais concentrada em tanques-rede, em lagos de usinas de hidrelétricas. É mesmo? Então, assim, a gente tem aquela massa de água totalmente disponível para você desenvolver a atividade de forma intensiva. Então, você coloca lá, no espaço lá, 50, 100, 200 tanque-rede. Esse cara está produzindo aqui. Por mais que ele traga alevinos de excelente qualidade que não estão doentes, às vezes a 2 quilômetros dele tem um cara produzindo onde já foi infectado várias vezes. E eu não tenho como colocar uma placa, falar para o vírus ou para a bactéria, daqui você não passa. Até porque o contato é direto, peixe com peixe, ele pode ficar doente, ele pode contaminar um lambari aqui, esse lambari rodar e vir contaminar esse peixe aqui. E é indireto via água. O vírus e a bactéria eles passam na água também. Não tem jeito. Então a gente tem hoje um dos desafios da piscicultura, principalmente da tilapicultura, são doenças, são bactérias e vírus para peixes de usinas hidrelétricas. Acontece em todos os locais? Está presente na maioria das usinas hidrelétricas do Brasil. Morre peixe de todas essas usinas? Não morre. Aí que entra a natureza sendo perfeita como ela é. De repente aqui, que tem uma renovação diferente, ou que o leito do rio está descendo aqui, não desce tanta água para cá, esse peixe nutricionalmente sadio e respeitando o bem-estar dele, de repente esse peixe nunca vai ficar doente. Do outro lado do rio pode ser que o peixe acabou a produção do cara, dizimou a produção do cara, e esse daqui às vezes não está acontecendo nada. Que interessante. Pode acontecer isso também. Já em lavoura, né? Se tiver uma lavoura vizinha do outro que deu problema. Só que, aí que tá. Esse daqui, necessariamente, vai ter que ser vacinado. Porque se ele não vacinar, é muito perigoso. Claro. É muito perigoso, né? Claro que a vacina não pega 100%, a gente sabe disso, né? Mas, mesmo assim, nesse ambiente, a vacinação ela é extremamente recomendada. Pode ser que não morra, tá? Mas pode ser que aconteça alguma coisa. Então, são variantes, né? São coisas que a gente tem que analisar. Enfim. Show de bola, Paulão. E ficou alguma coisa que você acha que a gente tinha que falar aqui, que a gente não falou? Vou falar o meu bordão da piscicultura aqui para ficar salvo aqui para todo mundo que assiste o podcast aqui. Ó. Piscicultura é o nicho de ouro do agronegócio.
Aí, gostei. Gostei. Você já tem curso online também? Tenho curso online, tenho mentoria. Eu trabalho com curso online para produtores, curso online para profissionais que querem desenvolver na área e também trabalho ensinando esses profissionais a licenciarem pisciculturas. Que legal. Em geral, para poder fazer isso aí. Fora o trabalho que eu rodo praticamente o país inteiro desenvolvendo a piscicultura. Para mim, é minha paixão, meu jeito de ver isso aí. Que eu quero... Para a gente finalizar, né? Se você me permite, você falou do Egito, né? A primeira coisa que aparece na sua cabeça quando a gente fala em Egito, o que você lembra do Egito? Pirâmide. Pirâmide, areia, camelo, calor, né? Calor, né? Aqui no Brasil, o Egito, sei lá, ele deve ser ali do tamanho do Pará, um é maior que o outro, alguma coisa assim, né? Uhum. Cara, o Egito produz muito mais do que o Brasil de peixe e ele é menor do que um estado, talvez, do Brasil. A gente tem 12% da água doce do mundo, a gente tem uma costa gigantesca para produzir e a gente está patinando ainda. Então, assim, por quê? Porque a nossa produção ainda não é profissional. Então, querendo ou não, hoje o Brasil ele é 4º lugar na produção de tilápias no mundo. Ele perde para Egito, para Filipinas e para a China, que a China eu acho que é inalcançável. Por tradição, por tanto de gente que come peixe lá. O nosso problema é mais cultural do que é mais cultural. Técnico, eu acho. E aí a gente parte num momento, por que eu falo que é o nicho de ouro do agronegócio? Porque hoje, se a gente quisesse, se eu fizesse igual um mágico, fizesse assim, palavras mágicas para poder acontecer, e eu utilizasse todo o potencial que já é outorgado pela Agência Nacional das Águas hoje, para eu produzir peixes em geral nos reservatórios de usinas hidrelétricas no Brasil, que você sabe que são várias, a gente pulava para segundo produtor mundial. Ficando aí 25% da produção da China. É muita coisa, cara. 25%. 25% da produção da China. E provavelmente baratearia, né? Assim, o custo pro brasileiro também se alimentar, né? Para se alimentar. Hoje a gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é você comer 15 quilos de peixe por ano, por habitante ano. Quanto você come? Cara, bem menos. Bem menos do que isso, né? A média do brasileiro é 9. Eu acho que eu tô de 5 a 9, eu acho. A média do brasileiro é 9. A média da região norte é muito maior, porque é tradição. A gente tem Distrito Federal que consome bastante também. Mas a média geral é muito baixa. Muito baixa. É muito baixa. Então, a gente está muito longe disso. Se a gente parar e pensar assim, se a gente não está nem batendo na média, e eu tenho um tanque parado lá no meu sítio, que eu poderia estar tirando 50 mil reais por mês naquele negócio lá, assim, por que eu não vou produzir peixe? De maneira correta, claro, né? Claro. E qual que é o seu Instagram, Paulo, pra galera seguir? @Paulo Roberto Peixes. Já vou seguir aqui também, isso aí. Tem o canal do YouTube também, Paulo Roberto Peixes. Paulo Roberto Peixes. Isso aí. Aqui, ó. Que é isso? Esse aqui, né? Esse mesmo. Massa. Tô seguindo aí. Esse peixão. Te ensino aí do 0 a 30 mil com a produção de peixes. Mais de 10 mil alunos, mais de 5 mil produtores atendidos. Porra. É isso aí. É possível, é real, é para quem tá querendo entrar na atividade, mas a gente volta naquele passinho lá do início, né? O cara tem que fazer o que precisa ser feito. Tem que fazer o que precisa ser feito. Caramba, ó. Você tem alguma agência que te lança, que te cuida? Como é que é? Trabalho eu e minha esposa. Massa. Chique no último. Paulão, obrigado, cara. Obrigado eu. Sensacional. Estou à disposição sempre que você precisar. Nosso bate-papo aí foi... Acho que depois a gente pode até marcar uma outra edição aí pra falar de alevino, né? Que eu acho que também que dá... Cara, existem os 4 ases da piscicultura, que é o meu método. Água, alevinos, alimentação e assistência técnica. Já deu mais 4 podcasts. Olha aí, porque os alevinos também é uma fonte de renda que pode ser interessante também. Com certeza. Principalmente pra quem tá perto de área de pescaria, né? Que já vende a isca, né? Exatamente, vende a isca. Massa. Valeu, moçada. Obrigado a vocês que estão aí acompanhando o episódio. Você assistiu até agora o episódio? Você já sabe, né? Paga nós. Aqui, ó. Inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e esparrama no mundo. Acesse nosso portal de notícias www.agro2.com.br que nossa equipe está lá diariamente trazendo as principais notícias do agronegócio do Brasil e do mundo. Fechou? E segue nosso Instagram, @portalagro2. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até a próxima. Tchau, tchau.